Mestre e doutora em Direito, a professora Fernanda Nunes Barbosa mergulhou no polêmico universo das biografias. Estudou o tema, entrevistou biógrafos, fez cursos na área e só então propôs um conceito jurídico. E ela conta tudo isso aqui no Iluminoras. Antes, eu recebo o jovem escritor Gabriel Marinho. A gente fala sobre os livros dele e também sobre escritores preferidos. Formado em cinema, o Gabriel tem 3 livros lançados. O mais recente, Constelação de um Céu Nublado. Tudo bem, Gabriel? Tudo ótimo. Bem-vindo. Eu que agradeço. Bom, sua mãe é poeta, que eu sei. Tem livro publicado, inclusive. Mas não vem daí o seu interesse direto pela literatura. Ele surgiu de uma outra forma. Como é que ele surgiu? Bem, vamos ter que voltar lá para o meu ensino médio. Na época, o colégio em que eu estudava oferecia minicursos, assim, profissionalizantes para ajudar os estudantes a decidirem sobre o futuro. E eu optei pelo minicurso de jornalismo meio que aleatoriamente. Eu não estava levando muito a sério. E nesse minicurso de jornalismo, a professora passava exercícios em que a gente tinha que simular matérias, reportagens, crônicas, artigos, etc. Assim, eram basicamente exercícios que envolviam a escrita. E a minha professora adorava o que eu escrevia. Gostava muito, ficava até boba, pra você ter uma ideia. Tanto a ponto de mostrar para os meus professores na época e eles gostarem também, me elogiarem e tudo. E isso foi algo que mexeu muito comigo. Primeiro porque foi numa época que eu estava muito perdido, assim, não sabia direito o que eu queria da vida. E eu não tive lá uma adolescência muito feliz, então aquilo me serviu para dar um norte. Ainda mais porque todo esse elogio veio de pessoas que não são meus amigos, não são meus parentes, pessoas que não têm aquele medo de me ofender, sabe? Nem aquela obrigação de deixar a gente feliz, né? Exatamente. Então aquilo me deu um direcionamento. E aí você começou a ler bastante, não foi? Eu comecei com literatura de fato a partir desse momento. E que livros que te marcaram, que livros você leu nessa época que despertaram esse gosto pela leitura? O primeiro livro que eu li nessa época, que foi meu pontapé inicial e foi indicação de um dos meus professores no ensino médio, que era um cara bem engajado em botar algo na cabeça dos meus colegas, foi 1984, do George Orwell, que é um clássico da literatura. E é um livro que me espantou muito, porque ele foi lançado lá no início dos anos 50 e fala sobre um universo distópico e ele previu muitas coisas que hoje são realidade e nós não nos damos conta. Quer dizer, para mim foi algo até assombroso e que não me fez sentir muito otimista em relação à humanidade por um tempo, mas... Enfim, eu gostei, esse livro me impactou tanto que ele serviu de inspiração para o meu primeiro romance, que é O Mundo Depois do Fim. Que você não gosta lá muito. Agora eu costumo dizer que foi a minha tentativa frustrada de reproduzir um novo 1984. Eu só tinha 17 anos quando eu escrevi. Muito jovem. Eu só fui aprender alguma coisa sobre isso, de fato, depois que esse livro foi lançado. Agora, você escreveu, se orgulha dele, eu imagino. Ele foi um ótimo começo. Mas assim, eu não conseguiria vir até você ou para as pessoas e falar dele como se as coisas que eu escrevi ainda fizessem sentido. Não, porque a vida que eu tenho agora é outra, a cabeça que eu tenho agora é outra. Assim, porque agora eu posso escrever sobre coisas mais pautadas nas minhas impressões pessoais, na minha realidade. Ao passo que na época dos meus 2 primeiros livros eu estava tentando reproduzir, assim, eu estava tentando ser que nem os meus, ou que nem as minhas referências, querer imitar o estilo deles, ser levado a sério que nem eles. E isso é um erro muito comum que escritores iniciantes costumam cometer, de querer imitar as suas referências, querer ser que nem as suas referências. Você tem uma síndrome. Sim. Qual que é o nome? Síndrome de Asperger. Algumas pessoas falam Asperger, mas para mim tanto faz. E você dizia, né, até por isso eu imagino que você não teve uma adolescência lá tão feliz. Você se encontrou nos livros. Como é que a literatura te ajudou nesse aspecto?
Eu honestamente não gosto muito de misturar uma coisa com a outra, porque as pessoas já não sabem muito sobre síndrome de Asperger e autismo, e se você, assim, assumir que eu supostamente tenho um talento por causa da síndrome é um erro. Você não pode simplesmente partir desse princípio, porque síndrome de Asperger não é uma doença. Doença é quando o conjunto de sintomas se manifesta em todas as pessoas da mesma maneira. E não é assim com a síndrome. Se você pegar várias pessoas com síndrome e você for ver várias pessoas que têm essa síndrome, e cada uma vai ser diferente da outra. Tem personalidades diferentes, umas vão falar mais, outras vão falar menos. Então, você não pode generalizar. Até eu não gosto de misturar uma coisa com a outra justamente para evitar generalizações. Eu não gosto de ser transformado num estereótipo. Eu só comecei a gostar mais de mim mesmo e a ter um relacionamento melhor com os outros e com o mundo quando eu parei de dar importância para a síndrome. E você se encontrou na literatura. Sim. Você escreveu o primeiro livro, esse aos 17 anos, pouco depois lançou mais um. Isso. E você viu a sua evolução. Sim. Foi sobre o que esse segundo livro? O segundo se chama Breve Sonho de Esperança e é sobre uma guerra entre dois países fictícios e a história na verdade, são duas histórias paralelas de uma só. Uma história é sobre um piloto de caça de um país, a segunda história é sobre uma estudante de jornalismo de outro país. E são histórias separadas, assim, a guerra é mesmo para os dois, mas contada de ângulos e pontos de vista diferentes. Bom, bastante tempo depois, você tinha 17 no primeiro, 18 para 19 no segundo, com 26 anos, você lançou seu terceiro livro, que está aqui com a gente, Constelação de um Céu Nublado. E esse livro, eu sei, é nesse livro que você considera que deu um salto de qualidade, não é isso? Isso. O que você tratou aqui, Gabriel? Bem, para começar, esse livro foi pautado muito mais em sentimentos e emoções próprias do que em referências externas. Ele partiu de um sentimento que eu tive lá para meus 20 e poucos anos, numa época em que eu me sentia que nem o próprio protagonista desse livro, que é essa vontade louca, incontrolável de mudar de vida, experimentar algo novo, de se jogar no mundo. E a partir disso, eu comecei a imaginar coisas, comecei a buscar outras referências para implementar na história, tipo, fazer uma colcha de retalhos e o resultado é esse livro. Você até falava, desculpa te interromper, antes até da entrevista, que tem um pouquinho da sua história, né? Você saiu do Brasil, foi estudar cinema no Canadá, a história se passa em Londres, também com uma pessoa que gosta disso, não é? O que tem da sua história e o que tem de ficção aqui, Gabriel? É um livro que fala conta a história de uma pessoa jovem, mas que não trata de um assunto que só os jovens conseguem entender, porque até mesmo uma pessoa casada, com filhos ou de idade mais avançada tem esse desejo de se jogar no mundo, até de se submeter a certos riscos, porque acredita que vai tirar alguma coisa boa disso no final. E nesse caso, no seu caso, você foi para o Canadá. A história aqui do livro se passa em Londres. Agora, conta um pouquinho mais para a gente. O que é a história? Qual é o enredo? Bem, é a história de um sujeito brasiliense de 20 e poucos anos chamado André. Ele ganha uma bolsa para estudar cinema em Londres por um ano e se muda para lá. Mas lá ele conhece duas mulheres que meio que mudam o foco dele, cada uma de uma maneira diferente. Uma mulher é Henrica, que é uma colega de classe dele colombiana, que tem uma história, que tem um temperamento muito instável. E ela também não é lá uma pessoa que gosta de regras, assim, que gosta de coisas perigosas, e ele meio que se sente fissurado por isso. E ela meio que leva ele pela mão nessa aventura perigosa. E a segunda mulher é Lilian, que é brasileira também e é enteada da casa em que ele vai passar o tempo dele lá. E ela é diferente da Henrica, que a Lilian é uma pessoa mais sociofóbica, mas não olha ninguém nos olhos, é bem antissocial mesmo, até de vez em quando é rude com os outros,
justamente por causa da insegurança dela, dessa dificuldade que ela tem de confiar nas pessoas. E o André meio que se sente responsável por ela, assim, entre aspas. Curioso que você lançou esse livro em 2016, este ano, mas começou a escrevê-lo em 2010. Nesse intervalo, você escreveu um outro livro, que vai ser o seu quarto. A sua ideia é levar isso a sério, é se tornar um escritor e viver disso, Gabriel? Sim, exatamente. Esse é o seu plano? Isso. Agora, para finalizar aqui essa nossa conversa, você já falou aqui sobre 1984, mas você trouxe outros dois aqui que eu sei que te marcaram também. Fala um pouco deles, por favor. Outro livro que me marcou bastante, que me causou tanto impacto quanto 1984, foi O Apanhador no Campo de Centeio, do J.D. Salinger, que justamente que fala a história de um jovem que também, como eu, se sentia muito perdido, deslocado, que não se agregava a padrões, e ele meio que parte numa jornada interior e exterior também, em que ele tenta se entender e se descobrir. Bem, uma coisa que me impressionou muito nesse livro foi o fato do autor, J.D. Salinger, ter escrito esse livro lá quando ele era um adulto, um homem feito. Mas o livro é escrito, assim, parece que é mesmo um moleque que está escrevendo um livro, quer dizer, ele assumiu uma identidade que não é a dele e botou isso no livro, e transcreveu isso em palavras. E é um desafio que eu tento fazer nos meus livros, que é assumir uma identidade diferente. E você trouxe um outro livro. Sim, o terceiro é de um escritor brasileiro que eu gosto muito, que é o Caio Fernando Abreu, que é Os Dragões Não Conhecem o Paraíso. E eu gosto muito da maneira como ele retrata o cotidiano, e como ele transforma as coisas simples do cotidiano em coisas grandes e significativas. E eu trouxe Os Dragões Não Conhecem o Paraíso, especificamente porque o meu conto preferido está nele, que é 100 Ana Blues, que é um que eu consigo sentir o drama do narrador. Sério, eu já li esse conto milhares e milhares de vezes, e toda vez que eu leio, eu ainda sinto aquele gelo no coração, Te emociona mesmo o livro? Bastante, bastante. Que bom, essa é uma das funções, né, do livro. Ok, Gabriel, é isso. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, por trazer seus livros e contar um pouco deles aqui pra gente. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Bom, esse foi só o primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois do intervalo, a gente continua falando sobre literatura, dessa vez com a professora de Direito, Fernanda Nunes Barbosa. É um minutinho só, não saia daí. O Iluminuras já está de volta e conversa neste segundo bloco com a professora de Direito, Fernanda Nunes Barbosa, aqui comigo. Bem-vinda ao Iluminuras. Obrigada. Bom, você tem 2 livros publicados, Fernanda. Um é fruto da sua dissertação, o outro fruto da sua tese. São livros com temas diferentes, mas que têm um aspecto em comum, a informação. Isso. Como é que você lidou com isso? Como é que você abordou esse tema? Então, o tema da informação é um tema que me é muito caro, né? Na dissertação, eu trabalhei em informação no direito do consumidor. Então, era uma informação que deveria ser prestada a todos nós, que afinal de contas todos somos consumidores, né? Então, examinei, digamos assim, o princípio da transparência, mas a primeira parte do trabalho eu examinei a informação como elemento do ato de comunicação. Então, todo o primeiro capítulo foi um capítulo em teoria da comunicação. E na tese agora, sobre biografias, liberdade de expressão, eu trabalhei a informação no sentido de que ela deve ser prestada pelo biógrafo. Então, fora agora do direito do consumidor, né, mas dentro, digamos assim, de um direito num Estado democrático, que é esse direito de informação, eu também trabalhei uma primeira parte da tese, um primeiro capítulo, com a informação dentro dos gêneros literários, digamos assim, dentro da literatura, de gêneros de narrativa, na verdade, né? Literatura e história. Então, o primeiro capítulo é o que é essa liberdade de narrar para a literatura e o que é a liberdade de narrar dentro da história, para depois entrar na parte jurídica.
Então, eu te diria assim, o ponto de contato dos dois é realmente essa minha preocupação com direito de informação, liberdade de expressão, tanto por quem presta quanto por quem tem o direito, né, de receber essas informações numa sociedade democrática, né? E como é que foi essa mudança, né, do consumo para a informação, para tratar de biografia? Toda a minha formação no mestrado foi mais em Direito do Consumidor. Eu fiz na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com a professora Cláudia Lima Marques, né, que é uma reconhecida consumerista. E depois eu senti a necessidade de abrir um pouco esse leque para trabalhar com esse tema. E antes ainda da DI 4815, que tratou das biografias do Brasil, esse tema já, né, enfim, do relato biográfico, da escrita, das liberdades comunicativas, eu queria então já aumentar para outros agentes, digamos assim, né, para outros setores. E aí eu quis escrever então sobre biografias, até porque eu gosto muito de literatura e leio bastante biografias. Então, comecei com esse tema, ele foi ganhando um espaço maior ainda na mídia, né, porque não era tão falado. Depois vieram todas as polêmicas. Embora eu tenha entrado no doutorado depois da proibição do livro da biografia do Roberto Carlos, inclusive, mas ele ainda não estava como pauta, digamos assim, dos principais jornais do país, né? E aí isso bombou de uma hora para outra e foi bacana. O livro está aqui, o segundo livro está aqui. Biografias e Liberdade de Expressão. Critérios para a publicação de histórias de vida. É um tema super polêmico, né? Como você falou aqui. O que você abordou que pouca gente conhece, Fernanda? O que você pesquisou? Onde você foi? Quem você entrevistou? Eu sei que você fez muitas entrevistas, fez curso na área. Como é que foi sua pesquisa? Então, como eu digo, né, no direito, alguns temas, esse é um deles, todo mundo tem uma opinião de mesa de bar, como eu brinco, né? Então, se você perguntasse numa mesa, todo mundo vai dizer sou a favor, sou contra, o que é ótimo também, porque eu não acho que os temas tenham que ficar restritos ao universo jurídico. Mas quando a gente se propõe a decidir sobre um tema, enfim, no âmbito que vai atingir a todos, como o Supremo teve que decidir, os tribunais, e a gente no mundo jurídico debater os temas, a gente precisa se aprofundar um pouco mais, não pode ser uma conversa tão superficial. E no direito, como o direito, na verdade, o fenômeno jurídico ele é um fenômeno social, a gente precisa entender um pouco mais tudo aquilo que o cerca. Então, a biografia, ela, antes de ser uma figura jurídica, e aí eu proponho um conceito, inclusive, jurídico de biografia, digamos que é a primeira tese do livro, ela tem um sentido que é fora do direito. Como eu disse, né, a biografia é um gênero narrativo na literatura, a biografia também é um gênero dentro da história, e ela não se resume àquela definição dos dicionários que é a história sobre a vida de alguém, né, ou contar a história sobre a vida de alguém. Ela é muito mais que isso. Então, eu achava que precisava entender o que era, afinal, uma biografia. E aí eu fui fazer cursos com alguns biógrafos reconhecidos. Eu fiz um curso com Rui Castro, que é o biógrafo, dentre outros, do Garrincha, que foi uma biografia também que foi discutida no judiciário, uma longa disputa judicial de 11 anos aí, e que terminou, infelizmente, no meu modo de ver, né, com a vitória da família. A biografia não foi barrada, ela hoje é comercializada, mas as filhas ganharam percentual de direitos autorais, enfim, danos morais, etc., pela publicação. Então, eu queria entender como que se narra uma biografia, como se faz, como que se pesquisa. Então, o Rui Castro deu um curso na Estação das Letras, no Rio de Janeiro. Fiz o curso para entender desde a escolha do personagem, técnicas de entrevista, técnicas de escrita da biografia. Ouvi algumas vezes um outro biógrafo conhecidíssimo, que é o Lira Neto, né, que tem, dentre outras, a biografia do Getúlio Vargas. Qual é o processo criativo, qual é o processo de escrita, qual é o processo de busca documental desses escritores. Então, ele busca as fontes com aquela cientificidade de um pesquisador na história. Então, eu queria entender, até porque um dos critérios que eu proponho na minha tese é que aquele que se propõe a desvelar a vida de alguém, né, do biografado, ele também tem que revelar suas fontes. Qual que é o processo do biógrafo? Então, eu até digo, né, eu sou absolutamente contra a minha biografia escrita por pessoas que compartilharam da vida do biografado. Ex-mordomos, ex-mulheres, ex-maridos, porque essas pessoas, elas muito possivelmente não vão ter um olhar para o seu objeto de pesquisa, digamos assim, tão neutro
e tão científico e muito mais apaixonado para o bom ou para o mal, isso pode pôr em risco todo o processo de escrita, né? E toda a verdade, digamos assim, que se busca numa biografia, né? Já que é um gênero não ficcional. Agora são muitos detalhes, né, Fernanda? No caso aqui do Estrela Solitária, do Rui Castro, que é a biografia aqui do Garrincha, você me dizia antes do programa que até nessa foto da capa teve contestação. Por quê? O julgamento foi até o STF, né? E uma das coisas que se diz, porque acho que a gente tem uma ideia um pouco equivocada do que seja uma biografia, né? E aí você me perguntava antes, que a biografia tem que ser uma escrita que exalta o personagem. E aí eu sempre digo, a vida de todos nós, ela tem momentos dos quais a gente se orgulha, e é do humano, momentos dos quais a gente não se orgulha, e isso faz parte da nossa existência, digamos assim, né, enquanto seres humanos. Então, para aqueles que veem a biografia como uma homenagem, necessariamente, acham que a gente só tem que contar o lado bom da vida das pessoas, né? E isso não é uma verdade. Então, por exemplo, o Garrincha, e era comum naquela época, era um jogador que bebia sabidamente, que fumava, que tinha uma vida, digamos assim, com as mulheres bastante intensa. Especialmente em um determinado momento da vida dele, fica mais difícil ele compatibilizar, digamos assim, o esporte e esse gosto pela bebida, etc. Então se dizia muito na imprensa, inclusive, que ele, volta e meia, chegava um pouco assim, bêbado em casa e tal. E essa foto de capa retrata um pouco esse Garrincha que exagerava um pouco nessa vida de boemia. Então a capa é um Garrincha sentado numa poltrona, assim, jogado, né, em roupas íntimas, e o julgador, o relator na época, disse que essa foto não representava a grande estrela que ele era, né? Eu até gosto do título também, Estrela Solitária, quer dizer, ele era uma estrela, mas em que medida também foi muito solitário, como eu acredito que a maioria, ou pelo menos grande parte dos nossos estrelas, não só do mundo do esporte, mas do mundo do entretenimento. Então foi muito criticado. E eu, pelo contrário, acho que a imagem ajuda a provar aquilo que o biógrafo está dizendo, né? Então a imagem, ela não é algo que vem contra um direito da personalidade do retratado, do biografado, mas ela justamente prova alguns argumentos do biógrafo, né, nesse percurso narrativo da história de vida do seu personagem escolhido. Foi uma longa pesquisa, uma pesquisa apaixonada, né? Dá para ver aqui pela forma como você fala. O que ficou para você de mais importante depois desse longo trabalho sobre biografia? O que ficou de mais marcante para mim, na verdade, foi o tema da liberdade de expressão, especialmente no país como o nosso, né? E chamou muita atenção eu ter escrito essa tese num programa de direito civil, porque existe uma tendência dos civilistas a serem mais protetivos dos direitos da personalidade, então uma tendência muito forte a ser contra biografias. A minha orientadora, por exemplo, ela entende que uma biografia só pode ser publicada após a morte do biografado, a não ser que ele autorize. Outra polêmica. Outra polêmica. Então, para ela, foi assim, não, o meu critério é o fim da personalidade, que se dá com a morte. A não ser que o sujeito autorize, né, que o biografado autorize. Isso que o STF, na DI 4815, disse, não é necessária autorização. Então, o que para mim ficou de muito forte é como a gente ainda precisa desenvolver muito como sociedade, e aí não é só uma questão dos juristas, mas o que é liberdade de expressão, né? Quais são os nossos limites? Claro que eu acho que há limites, né? O discurso de ódio para mim é um limite, a proteção de vulneráveis, como crianças, idosos e grupos especiais de vulneráveis é um limite, mas o que mais ficou para mim, e uma grande bandeira, não apaixonada no sentido de refletida, né, mas apaixonada no sentido de que eu ainda quero pesquisar muito sobre isso e debater, qual é realmente o nosso estándar de liberdade no Brasil, né? O que a gente pode melhorar muito ainda como sociedade nesse aspecto. Ok. Agora, mudando um pouquinho de assunto, Fernanda, vamos falar sobre os seus autores, os seus escritores. Você tem seus preferidos? Tenho. Mas, como eu também te disse, né, um pouco antes, eu não sou assim muito fiel nesse sentido. Um autor que eu gosto, eu não sigo lendo tudo que ele publicou necessariamente. Eu ainda sou muito uma leitora que gosta de ir nas livrarias e ver o que tem, embora cada vez mais as nossas livrarias estejam com um acervo mais restrito, né, mostrando muito mais do mesmo. Mas eu gosto de gêneros.
Então eu gosto de biografias, eu gosto muito de literatura fantástica, desde os clássicos, Garcia Marques, até o contemporâneo, que eu gosto muito, que é o Walter Ugumãe. Gosto muito do Saramago, como eu te contava também, um dos meus livros preferidos é Ensaio sobre a Cegueira. Gosto muito também de ver o objeto livro, né? E eu acho que te dizia também antes, uma pena a gente perder uma editora como a Kozak Naif, que faz livros clássicos, mas a gente tem uma experiência de leitura com objetos muito interessantes, né? Desde do visual até a experiência da leitura de abrir algumas páginas, como no Bartleby. Então, Mia Couto é um outro autor que eu gosto muito, até a epígrafe do meu livro é de um livro, de uma história do Mia Couto. Autores brasileiros também eu gosto, te falava de literatura fantástica, eu gosto muito do Érico Veríssimo, aquela história dos mortos lá que até passou na televisão. Incidente em Antares, do Érico Veríssimo, é um livro que eu também gostei muito. E também gosto muito de ler não ficção, assim, eu vou para dois extremos interessantes. Eu gosto dessa ficção que é fantástica, e eu gosto muito de autoras como Eliane Brum, como a Daniela Arbex, Holocausto Brasileiro, então, assim, livros-reportagens, né, reportagens especiais, que contam uma verdade, mas de uma narrativa literária. Então, esse chamado jornalismo literário me encanta bastante, né? Eu diria que mais por aí. Para terminar, Fernanda, como é que você escolhe os seus livros? Você tem suas listas, você vai à livraria, como você estava falando, e vasculha lá. Como é que você escolhe? Como é que você vai escolher o próximo? Eu vou. Desde livrarias até conversas, né? Sempre tem alguém sugerindo alguma coisa, e aí eu pego então meu celular ali nas notas e vou anotando, e eu chego na livraria, vejo aquela lista. Eu não sou muito de comprar pela internet. Eu acho que o brasileiro, de maneira geral, ainda não se acostumou muito. Em algum momento, talvez, eu parta para isso. Mas como eu gosto muito do livro objeto, também eu vejo a capa, o título chama muita atenção. Eu vou olhar quem é o autor ali na orelha. Então, a experiência de compra do livro também, para mim, é muito interessante. Só que as livrarias também estão diminuindo, né? Mas eu gosto muito da experiência de leitura como um todo, assim, então, nesse sentido. Mas... Fernanda, é isso. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigada, eu que agradeço. Bom, e muito obrigado a você que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras fica por aqui, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau.